Boa noite, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco, a nos auxiliar em nossa trajetória. Me chamo Leonardo Silva, trago um abraço fraterno a todos que fazem o CC, trabalhadores e frequentadores desta renomada casa, que me foi apresentada alguns anos atrás e hoje faz parte, da nossa família espiritual, né? Eu sou muito grato a Deus e à espiritualidade por isso, e sempre agradeço a diretoria da casa, e a nossa irmã Danúzia, que sempre está entrando em contato conosco, nos oferecendo trabalho, que é isso que nós precisamos. Hoje vamos estar falando aqui sobre os espíritos, lei de reprodução, capítulo 4, lá no livro 3, né? E a gente vai estar falando começando da questão 686, e a gente vai decorrendo. O tempo é bem curto, né? Mas vai dar para a gente conversar um pouco sobre essa lei de reprodução, né? E aí ele vai falar sobre população do globo, né? Sucessão de aperfeiçoamento da raça, obstáculos à reprodução, casamento celibato e poligamia. Se der tempo, a gente vai falar de tudo. Mas a gente vai começar falando e trazendo algumas reflexões acerca do tema, que é um tema interessantíssimo. E de antemão vamos estar falando que essa lei de reprodução, ela é uma lei que auxilia ou completa algumas outras leis de Deus, leis divinas, leis naturais. Para a gente entender, que essas leis naturais é aquela que rege nós enquanto espírito, Lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, lei de trabalho, lei de descanso e tantas outras leis. A lei de reprodução, ela auxilia e complementa algumas leis também. A gente vai estar conversando sobre isso. Mas, para a gente não perder mais tempo, a gente já vai começar fazendo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 686, Pergunta esta feita por Kardec ao Espírito Verdade. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Vê que pergunta. Um livro com mais de 160 anos, atualíssimo para qualquer época. A lei de reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza. Eu comecei falando, Que lei da natureza é essa, Seria a lei natural ou lei divina? E veja que os espíritos respondem. Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Sem a reprodução, os seres humanos se extinguiriam da Terra, E aí a gente vê em alguns países, seus governantes proibirem que um casal tenha mais de um filho, Me fugiu agora o nome do país. Mas existem países assim. E quando ele começa a colocar, só pode ter um filho em cada família, vai chegar um período, como chegou nesses países, que a população envelheceu e começou a desencarnar. Então as crianças, os espíritos que reencarnavam, não cobriam os que desencarnavam, E aí houve um desequilíbrio provocado por uma lei humana, A grande maioria desses países hoje começaram a liberar, os casais a ter mais de um filho, para tentar cobrir a lacuna deixada por eles lá atrás. Então, aconteceu esse desequilíbrio, E aqui nessa primeira pergunta, eles são bem sucintos, Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. E eu trouxe um exemplo de outro país aqui, dentro do planeta Terra, que aconteceu e eles estão tentando reverter isso. Quando eu estava fazendo esse trabalho, e aí veio uma lembrança, Lá no princípio da pandemia, estava assistindo um repórter, e aí eu vi um especialista, um cientista, falando ao repórter, dizendo o seguinte: inclusive hoje, morreram mais pessoas do que nasceram. Quando ele disse isso, eu estava escutando assim, meu Deus, a lei de reprodução. E agora? E aí também, não sei se vocês lembram, que eles pediram para que mulheres não engravidassem nesse período, porque também ninguém entendia ainda o que era a doença, Os cientistas, os médicos, a população em geral não entendiam. E também tinham o medo do contágio, Do contágio do pai e da mãe
com o pai. Então ficou-se um período sem a reprodução, né? Semana passada se falou também em um outro repórter que morreram 6 milhões, né? No caso a gente já passou de 6 milhões de desencarnados só da Covid-19, né? E aí a gente teve desencarnes por mortes violentas, né? Mortes de causas naturais e tantas outras mortes. Então, desencarnou muita gente. Mas não é porque está falando isso. De cada vez mais da importância da nossa atual encarnação. Como nós somos responsáveis. Kardec falava lá atrás que para cada encarnado existia entre 3 e 4 desencarnados aguardando uma oportunidade de reencarnar na Terra. Mas eles só podem reencarnar quando acontece a reprodução aqui no planeta, né? E cada vez mais estamos vendo os casais que só querem ter um filho, não é? Casais que não querem ter filho, dificultando a reencarnação dos nossos irmãos que estão aguardando lá para retornar ao globo terrestre. Se não tivesse acontecido a reprodução, eu não estaria aqui, vocês não estariam aí, exercendo uma outra lei divina, chamada lei de progresso. Sem a lei de reprodução, não aconteceria o progresso. Progresso este que estamos todos aqui encarnados, fadados que aconteçam conosco. Talvez eu não evolua, estacione, mas nunca vou poder regredir. Mas estou a todo momento sendo pedido, né, pela espiritualidade bondosa e amiga, por meu instinto, para que eu evolua, para que eu cresça espiritualmente. Nem que seja através da dor, né? Porque quando eu estaciono, a espiritualidade, por misericórdia, me auxilia com um burilamento chamado dor. Eu costumo dizer que é aquela pedra no meio do nosso caminho, que eu tropeço nela e dou 2 passos para frente. Sigo o meu caminho, sigo minha trajetória. Então a lei de reprodução, ela é o ponto inicial para nós espíritos encarnados na Terra reparar erros do passado e tentar fazer uma nova trajetória. Mas para que eu comece, como eu falei, tem que acontecer a reprodução. Alguém tem que deixar que eu reencarne, me auxiliando, né? E aí a gente cai um pouco pro aborto, né? Já no aborto aconteceu a fecundação, mas o pai ou a mãe não deixou que aquela criatura reencarnasse, viesse à Terra seguir o seu caminho, né? Evoluir, né? Tirando a oportunidade do espírito voltar e reparar erros, melhorar, tentar progredir, né? Mas aí aborto fica aí para uma questão mais na frente, para uma outra palestra. Mas vamos falar lá de reprodução, né? E aí bora lá para a segunda pergunta, né? Quando Kardec fala o seguinte: se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento que ela será exuberante sobre a Terra. Kardec fala o seguinte: do jeito que está nascendo tanta gente, não vai chegar um ponto que a Terra vai ter tanta gente que não vai conseguir, um exemplo, produzir alimentos, a água vai acabar devido a muita gente que está no globo terrestre. Vê que interessante o que é que os espíritos respondem. Não. Deus a isso prevê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadrado na natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Deus soberanamente bom e justo. Deus nos apresentado aqui no Livro dos Espíritos, que vou fazer questão de ler, para a gente não perder nenhum ponto, nenhuma vista. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem a Kardec, quando Kardec pergunta: que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas.
inteligência suprema. Deus nunca deixaria que acontecesse o desequilíbrio dessa forma. Mas aonde é que está o desequilíbrio? Em nós, seres humanos. Vou trazer um exemplo bem simples, né? Principalmente na nossa região, que já é quente por natureza. Mas se vocês observarem, a cada ano está mais quente. A cada ano a água diminui no nosso planeta. Esse desequilíbrio é causado por quem? Por Deus? Pela espiritualidade? Por meu pai? Por minha mãe? Por nós, que acabamos a Mata Atlântica, acabamos os mananciais, os afluentes, poluímos nossos rios, nossos mares, matando nosso peixe, né? Então, quem causa o desequilíbrio? O homem. Deus, soberanamente bom e justo, faz tudo certo, meus irmãos. Tudo milimetricamente correto. Então, veja que a lei de reprodução é indispensável para tantas outras leis. Reencarnei e começo a lutar pela lei de progresso. Reencarnei, sigo lei de trabalho, lei de justiça, lei de amor, lei de caridade. Mas para que eu consiga seguir essas outras leis, eu tenho que ter a oportunidade de reencarnar, meus irmãos. E aí mais na frente, nas outras perguntas, nós vamos ver que vai se encaixando, né, como elo. Vou dar uma corridinha que o tempo está voando, né? E aí ele continua, né? Sucessão de aperfeiçoamento da raça humana. Kardec pergunta na 688. Há neste momento raças humanas que diminuem, evidentemente. Chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra? É verdade, mas é que outros tomarão seu lugar, como outras tomarão o vosso lugar um dia. Só temos duas coisas que acontecerão conosco, certas: reencarnar e desencarnar. Duas fatalidades, né? Que aí, se você for ver lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala de fatalidade, fatalidade não existe. Mas é fato que vamos reencarnar e desencarnar. Reencarnar depende muito mais dos outros, né? Porque a vontade, como falei, existe do mundo espiritual. Quantos dariam tudo para estar no meu lugar na minha reencarnação? Passando pelo que eu estou passando, pelo sofrimento, por minhas dores, por minhas dificuldades, pela oportunidade de estar aqui. Porque cada vez mais está mais difícil reencarnar. Não é pela a não vontade daquelas criaturas. Eu estava numa palestra, quando estava presencial, antes da pandemia, né? E aí eu escutei um palestrante falar assim: tá tão difícil reencarnar, meu irmão, tão difícil reencarnar. Porque quando abrem lá a porta, diz, vai que aquela mulher ela quer ter filho. Aí nasce gêmeos, trigêmeos, quádruplo, quíntuplo, né? E eu fiquei na minha mente assim, meu Deus, é mesmo. Quando alguém se predispõe a ter um filho, a dar uma oportunidade a uma criatura de reencarnar, e a espiritualidade aproveita o momento e vai 2, vai 3, vai 4. E aqueles não sofrem, né? Porque muitas vezes eu vejo as mães de gêmeos, de trigêmeos, né? Desesperadas. Como é que eu vou criar? Quando eu vejo que está todo mundo criado. Porque Deus, ele é soberanamente bom e justo. Então os espíritos no mundo espiritual estão querendo uma oportunidade de retornar, para reparar seus erros, fazer uma nova trajetória. E aí ele continua na 689. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Que pergunta, meus irmãos. Vou repetir. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados de seres primitivos?
Vê que resposta. São os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que pela sua argumentação tende a invadir toda decrescimento e de desaparecimento, outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Nós temos a consciência, nós espíritas temos a consciência que existem várias categorias, né, de mundo, né? Nós hoje vivemos num mundo de prova e expiação, planeta Terra. Existem outros planetas nessa mesma categoria de mundo, prova e expiação. Mas temos a consciência que passamos lá no mundo primitivo, né? E aí eu gosto sempre de trazer o exemplo de Capela, né? Capela era um mundo de prova e expiação que estava passando pelo processo de regeneração e alguns habitantes do seu planeta não conseguiram evoluir junto com o planeta. Então foram remetidos para um planeta que estava saindo da primitividade para o mundo de prova e expiação, que foi Terra. E aí, como eles já tinham a experiência lá no mundo de prova e expiação, eles vieram e nos auxiliaram, né, nesse planeta. Então, quando ele fala aqui que o homem primitivo que foi lá atrás, né, e aí nós já alcançamos mais um degrau, passando para esse mundo de prova e expiação e passando agora por mais um período de evolução, né? E aí eu sempre pergunto, né? Vocês acham que o planeta Terra vai evoluir? Se sim, beleza. Os habitantes dela evoluirão junto com o planeta Terra? Fica aí para a gente pensar um pouco. O planeta Terra vai evoluir, meus irmãos. E nós? Será que seremos os exilados da Terra? Lembrando que ninguém regride, ninguém vai para o mundo primitivo, mas seremos relocados para o mundo de prova e expiação, né? E bora lá, questão 690. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução? Bem que interessante, né? E a resposta: a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja o artífice primitivo de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Então a reprodução ela vem desde dos tempos que são tempos, né? Desde os tempos antigos a reprodução acontece. Eu estou correndo por causa do tempo, viu? Questão 691. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Vê que interessante. Desenvolvimento da raça bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente, é ao contrário. O homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo. E, portanto, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais. Evolução, crescimento espiritual. Lembrando para todos nós que nós crescemos em duas vertentes, intelectual e moral. Intelectualmente falando é bem mais fácil, né? Essa semana eu fui para a colação de grau da minha irmã na faculdade. Estudou 4 anos, se formou. Intelectualmente, em 4 anos, ela adquiriu uma inteligência grande. Hoje ela é formada. E agora eu falo do lado moral. E eu sempre trago esse exemplo, né, em nossas conversas. Um médico se forma entre 12 e 13 anos, e aí eu estou falando de uma formação com uma especialização. Ele se forma um obstetra. Um espírito que se predispôs
com a espiritualidade, auxiliar na chegada de novos espíritos à Terra, que é o obstetra, né? Ele vai fazer lá parto, vai auxiliar as mulheres a trazerem espíritos novos para o planeta Terra. Então, intelectualmente, evolui um bocado. Mas esse mesmo médico, devido ao materialismo, devido ao orgulho, à avareza, aos bens materiais, ele se predispôs aqui na Terra, com homens da mesma, seu mesmo quilate, a fazer o aborto, a matar fetos, cessando assim a oportunidade daqueles nossos irmãos de reencarnarem à Terra. Então, intelectualmente, ele é uma pessoa bem instruída, mas moralmente não. E é o que ele está falando aqui. Nós evoluímos a cada reencarnação. Lei de progresso, né? Bora lá. 692. O aperfeiçoamento das raças, animais e vegetais, pela ciência, é contrário à lei natural? Ele faz uma pergunta. E ele continua numa subpergunta. Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso natural? Dê resposta. Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição. E o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. Quer um grande exemplo, meus irmãos? Pandemia. Morriam milhares de pessoas por dia. E Deus deu a inteligência ao homem para que produzisse uma vacina em 1 ano e meio, 2 anos. Quantas vidas salvou? Então o homem, ele é um grande instrumento de Deus para auxiliar outros homens. Bora lá. E ele continua, né? A perfeição sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorece-la e corresponde à sua finalidade. A perfeição sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Lei de progresso. Crescimento espiritual. É aquilo que todo dia nós tentamos melhorar, tentamos fazer. Ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Crescer sempre, progredir sempre. E aí eu estou falando espiritualmente falando. Mas o homem geralmente não se esforça pelo melhoramento das raças, senão por um sentimento pessoal, e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Isso não diminui seu mérito. Que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se faça. Está nele tornar seu trabalho meritoso pela intenção, aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência. E é sobre esse aspecto que ele mais aproveita. Infelizmente hoje, todos só pensam em si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. No Livro dos Espíritos fala também sobre isso, né? Qual o maior entrave para o melhoramento ou o crescimento espiritual? Ele fala lá, orgulho, né? O orgulho, raiz de todos os males. Então o homem ele é muito orgulhoso. Ele pensa primeiro nele, segundo nele, terceiro nele. Lá pro 20º ele começa a pensar no seu filho, na sua mãe. Então, o entrave, o desequilíbrio são culpa nossa, né? E agora faltam 6 minutos, a gente vai falar um pouco sobre obstáculos à reprodução. Bem interessante, Kardec ele trouxe perguntas, como falei, em um livro de mais de 160 anos,
mas atual para a época que estamos vivendo. Época de pandemia, época de guerra. Vê que interessante, né? As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculo à reprodução são contrários à lei natural. Vê que interessante. Tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, a espécie de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e o propósito do homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível, detendo essa reprodução. Ele faz uma outra pergunta, uma subpergunta. Deus deu ao homem, sobretudo os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é isso ainda que distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que ele foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais que se nutrem. Voltando novamente a falar de livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio para distinguir o que é certo, o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso. Ele continua aqui na 696. Que pensar do uso que tem por efeito de ter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Interessante, né? Uma pergunta de mais de 160 anos, bem atual para a gente. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Vê que pergunta. Se você for ler mais lá na frente, você vai ver. Predominância do corpo sobre a alma. Nós voltamos à primitividade, aos instintos. E para a gente fechar, faltando agora 2 minutos, a gente vai falar sobre casamento e celibato. A gente vai só a primeira pergunta, mas aí eu deixo para vocês. É um tema bem vasto, né? Várias perguntas, começa na 686 e vai até a 701. Quem depois quiser dar uma estudada, é bem interessante. Dá um bocado de pano para as mangas, né? Mas ele vai fazer a primeira agora. O casamento, 695, né? O casamento quer dizer a união permanente de dois seres. É contrário à lei natural. Muito interessante. É um progresso na marcha da humanidade, né? Pergunta essa que traz um monte de paradigmas, né? Mas aí seria uma questão para um outro estudo para se começar. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres. É contrário à lei natural? E eles respondem, é um progresso na marcha da humanidade. É um progresso. 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. Resposta. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos do progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de união constante.
Fica aí para a gente trazer algumas reflexões, né? O tema ele é bem vasto, a gente ficaria aqui conversando horas sobre esse tema, mas o horário foi chegado para a gente cumprir o tema. Mas quem tiver depois a oportunidade, dá uma pesquisadinha, que é bem interessante, é bem legal, traz um monte de reflexões para todos nós. Meus irmãos, muito obrigado novamente pela oportunidade, agradeço a todos pela caridade de me ouvir, que Deus nos auxilie, nos abençoe, e oremos, meus irmãos, por nossos irmãos que sofrem naquela guerra, né? Naquela guerra, eu costumo dizer que é uma guerra do orgulho, né? Onde duas pessoas promovem uma guerra, fazendo sofrer tantas outras. Vamos orar pelos que sofrem e por aqueles que estão comandando a guerra, para que Deus amoleça os corações desses homens e possa acabar o mais rápido possível, porque pessoas sofrem. Muita paz a todos, que Deus esteja sempre nos auxiliando nessa nossa trajetória. Até uma nova oportunidade, e o melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe.